Muito bem, meus amigos. Aqui é Rogério Araújo. Hoje é dia 9 de outubro de 2025 e nós vamos falar de Tiradentes de Inconfidência Mineira, mas para rebater afirmações feitas pelo professor Marcelo Andrade em vídeos no YouTube, tá? E não é simplesmente voltado para o professor Marcelo Andrade, mas para mostrar quantas mentiras são disseminadas sobre Tiradentes e sobre Inconfidência Mineira, quantas afirmativas são feitas sem nenhuma base documental, não é? E quantos erros se cometem na abordagem desse assunto. Um deles, por exemplo, é você se fixar num autor, né? E aquele autor falou uma coisa que te agrada, que é aquilo que você quer, né, que seja dito, e você não escuta os outros autores, e muitas vezes o que aquele autor que você acredita falou não tem base nenhuma. Então, eu vou começar esse vídeo aqui, vou fazer alguma leitura das anotações que eu fiz em relação ao que foi dito pelo professor Marcelo Andrade, e cada passagem, né, nós vamos estender para que você possa compreender melhor esse fato que é muito importante para a história da América, para a história do mundo luso-brasileiro e para a história do Brasil, tá? Vamos também nos aproximar mais de um Tiradentes verdadeiro, histórico, ser humano, né? E vai ser muito interessante, tenho certeza. Mas vamos lá, primeiro nós vamos pegar aqui alguma coisa que foi dita pelo professor Marcelo Andrade, tá? Diz ele: na visão majoritária, Tiradentes foi um herói, um mártir da independência do Brasil. Ele começa assim. Na verdade, a gente apresentar um conceito que a gente quer destruir, como ele sendo majoritário, né, é como se nós dessemos uma importância maior àquilo que nós estamos falando, uma função maior, né? Quer dizer, existe um mito, existe uma mentira, que todo mundo acredita nela, ou é majoritariamente acreditada, e eu vou desfazer isso. Mas, na verdade, não existe isso mais, tá? Eu acho que principalmente os pensadores, os intelectuais, os estudiosos da índole marxista, grancista, eles já desmonumentalizaram a Inconfidência Mineira. Não existe mais interesse sobre esse assunto, apesar da sua extrema relevância, nós vamos falar disso por quê. E o próprio Tiradentes, né? Está aí ao feriado nacional, mas existe no Tiradentes uma base realmente muito forte nos documentos de demonstração de um caráter elevado, enfim, de uma pessoa diferenciada. E é por isso que não se destrói o Tiradentes, porque o que já se fez para derrubar a imagem dele já é muita coisa. Então já começo discordando disso, tá? A Inconfidência Mineira, ela precisa, pelo contrário, ela precisa ser restaurada, e a imagem de um Tiradentes real precisa também ser restaurada, né? Mas aí ele continua: esta é a lenda dominante, porém essa visão de Tiradentes como um herói, coisa e tal, está totalmente errada. Aliás, existem distorções aí, existem erros nessa figura, nessa visão de Tiradentes, mas não está totalmente errada, não. Primeiro, a Inconfidência Mineira, que começou lá em 1789, ao contrário do que reza a lenda, foi feita por uma elite. Foi orquestrada junto com a maçonaria, não era um movimento popular. Ele vai desenvolver mais essas afirmativas, então, à medida que ele afirmar mais alguma coisa, eu também vou desenvolver. Mas aqui já tem um tópico que eu gostaria de comentar. E vai ser só esse tópico, e os outros eu vou comentar depois, tá? Ele diz aqui que a Inconfidência Mineira começou lá em 1789. Não é que ele errou ou não precisou a data, mas eu gostaria de comentar que é o seguinte: do ponto de vista histórico e documental, a Inconfidência Mineira ela tem que ser dada como tendo a sua gênese, né, seu início,
no ano de 1781, tá? No ano de 1789 foi quando aconteceu a repressão, as primeiras prisões, né? E no final de 1788 foi quando aconteceu a reunião decisiva. Mas, se nós formos buscar as origens, né, os primeiros passos, os primeiros movimentos dados pelos futuros inconfidentes, nós vamos retroagir ao ano de 1781. Não estou corrigindo o professor Marcelo Andrade, é uma fala, né, e na fala muitas vezes nós temos essa generalização, essa imprecisão. Tudo bem, não tem problema não, só estou comentando, para que vocês entendam mais a Inconfidência Mineira e se apercebam mais das coisas que eu vou falar lá na frente, tá? Por que 1781? Nós temos aí dois documentos, tá? Que reportam essa data, né? Um deles está no depoimento de um dos réus dos Inconfidentes, ou seja, vamos lembrar, houve uma devassa, houve prisões, houve depoimentos, inquéritos, enfim, né? Isso durou mais ou menos 3 anos. Então, um dos réus que depôs, ele disse que o cônego Luiz Vieira da Silva, que era um dos integrantes do grupo principal, havia traçado as linhas do negócio, como ele disse mais ou menos assim, né, há 8 anos. E ele disse isso em 1789, a gente volta a 1781. E, segundo ele, seria não só para fazer a guerra da independência, mas também já tinha projetado como se manteria, né, no segundo momento, essa república independente. Então, isso está no processo, está nos autos. O segundo documento é um relatório, ofício, né, melhor dizendo, do então governador de Minas Gerais, Dom Rodrigo José de Menezes. Mais ou menos aí, eu acredito que nesse ano, não vou aqui, não tenho certeza se é 1781 ou 1782, ele, com apenas 6 meses que ele havia chegado na capitania de Minas Gerais, vamos lembrar, o governador vinha de Lisboa, ele era designado pelo rei, não é? Era um português europeu de alta nobreza. Então, com apenas 6 meses que ele tinha chegado, e era um jovem de um pouco mais de 30 anos, ele escreveu esse ofício, em que ele expunha um diagnóstico da decadência das Minas e o que ele propunha para revitalizar a capitania de Minas Gerais. E aí o que ele propôs, né, está sem nenhum reparo, né, estará presente no ideário da Inconfidência Mineira, né? Então, se fizesse, por exemplo, uma Casa da Moeda, né, havia escassez de moeda, a moeda circulante em Minas Gerais era o ouro em pó. Então, a ideia é que o ouro ficasse retido, né, para que servisse de lastro para o dinheiro circulante. Bom, essa ideia estava presente para os Inconfidentes, né, 8 anos depois. E a outra proposta dele é que se implantasse, como eles chamavam, fábrica de ferro, ou seja, que aproveitando a abundância de minério de ferro, em Minas Gerais o ferro é abundante, né, se implantasse a siderurgia, se produzisse ferramentas que ficariam muito mais baratas para os mineradores, ou seja, havia uma demanda muito grande de ferramentas para mineração. E como é que essas ferramentas chegavam em Minas Gerais? Elas partiam de algum país da Europa, como a Suécia, por exemplo, e como havia um monopólio da navegação, tá? Então elas só poderiam chegar ao porto do Rio de Janeiro através de Lisboa. Então nós vamos colocar aí o frete, os valores que vão se agregando e os tributos, né? Os intermediários vão colocando seus ganhos, o transporte vai tendo seu custo e os impostos vão incidindo, de maneira que quando chegava na capitania de Minas Gerais, elas já estavam bastante encarecidas, e o Dom Rodrigo José de Menezes disse que, ao baratear essas ferramentas, né, a diferença ficaria em ganho de capital para os mineradores.
Como que um jovem de pouco mais de 30 anos, com apenas 6 meses na capitania de Minas Gerais, ia fazer essas propostas que ecoariam 8 anos depois nos desejos, né? Ou vamos dizer, no ideário da Inconfidência Mineira. Então, obviamente que a coisa era mais antiga, tá? Bom, o vídeo já chegou a mais de 10 minutos, vou parar por aqui, né? E no próximo vídeo nós vamos, deixa eu ver aqui qual que é a ideia. Nós vamos detalhar o seguinte: os Inconfidentes, olha só, eles não lutavam pela independência do Brasil, eles lutavam pela independência de Minas Gerais, com alguma saída para o mar, provavelmente no Espírito Santo. Era isso que eles queriam. Frase do professor Marcelo Andrade. Está errado, é um sofismo. Nós vamos falar disso depois. Forte abraço, viu?